Vamos nos unir em uma oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, mais uma vez nos apresentamos diante do Teu altar de graça e queremos trazer em primeiro lugar o nosso mais profundo agradecimento por tudo aquilo que nos tem concedido, por todas as Tuas bênçãos, pelo Teu amor e amparo, por ter aplenado os nossos caminhos para que pudéssemos nos achegar diante do Teu altar e termos contato com a Tua Palavra, com os Teus ensinamentos, porque queremos ser edificados, Pai, porque há uma promessa para cada um de nós e reconhecemos esta promessa e queremos estar prontos para adentrar a este reino que Tu nos tem preparado. Para isto, Senhor, conceda-nos que possamos estar sempre olhando para Ti, com reverência, honrando e louvando o Teu santo nome e levando até Ti todo o nosso coração. Queremos sempre ter um coração de portas abertas para os Teus ensinamentos, porque queremos ser edificados. Agora nos permita, Senhor, colocar aos pés do Teu altar todas as nossas circunstâncias, todas as nossas lutas, todos os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, para que desta forma nós possamos também nos sentir mais amparados e buscar em Ti os resultados, a palavra para podermos seguir a vida segundo aquilo que é o Teu Evangelho, aquilo que é a Tua santa vontade, para que nós possamos, Pai, desta forma que Tu tens colocado para nós, deixarmos-nos ser edificados. Queremos olhar para nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que Tu tens enviado para poder estabelecer um caminho, para podermos chegar a Ti. Ele mesmo já nos tem dito que Ele é o caminho, que é o único caminho que faz chegar ao Pai. E assim queremos trilhar este caminho. Queremos reconhecer a Cristo como nosso Redentor e Salvador constantemente. E queremos tomar do Seu Evangelho, este que Ele colocou por sobre a terra, para cada um de nós. E nos deu a missão de levar este Evangelho para todos. Não só entre nós, mas para todos aqueles que nos cercam. E assim queremos fazê-lo. Queremos cumprir com esta missão. Pai amado, queremos nos lembrar também de cada um dos Teus filhos que estão enfermos, que estão internados, que estão desconsolados, entristecidos. Queremos nos lembrar daqueles que estão se recuperando de cirurgias. Olha aqueles outros também que estão se preparando para uma cirurgia. Abençoe a cada um, abençoe as mãos dos profissionais que atendem também a cada um dos Teus filhos. Ajude-os naquilo que é necessário. Proteja e guarde-os naquilo que é necessário. Pai amado, olhe para aqueles que têm sentado à beira do caminho, que pararam e não, por algum motivo, tem feito desta forma. Ajude-os a poder reconhecer, ajude-os a poder restabelecer o caminhar, o andar, para poder chegar neste dia da promessa. Ajude, Senhor, a cada um dos Teus servos, para que possam ter sempre alegria dentro dos seus corações, para poder fazer o trabalho que Tu tens dado, que Tu tens confiado a cada um, fazer com alegria, para poder levar a cada uma das almas que Tu tens confiado a paz, a Tua paz e o Teu amor. Que assim, Pai, possamos juntos trilhar este caminho. Conceda-nos agora uma hora de paz, de alegria, de benção, e aqueles que estão na outra margem, Pai, intercedemos por eles. Olhe também por cada um deles para que possam receber o necessário para serem preparados. Olhe pelas famílias que estão enlutadas, Pai, ajude-os naquilo que é necessário para que possam também superar esse momento de luto, esse momento de dor, e que saibam que Tu é aquele que dá o consolo e que dá o fortalecimento para poder superar. Senhor, tudo colocamos nas Tuas mãos, conceda-nos uma comunhão com o nosso apóstolo de distrito e com o nosso apóstolo maior. Dá-nos mais do que sabemos orar e pedir, Pai, conceda-nos tudo por graça e pela Tua santa vontade. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, e que diz assim: Pois também eu te digo que Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui.
Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor. Novamente, temos a possibilidade de podermos, diante do altar, ouvir a palavra que Deus tem para nos oferecer, ouvir os seus ensinamentos, ouvir aquilo que Ele quer nos orientar para que nós possamos seguir um caminho, trilhar esse caminho de uma forma com que possamos agradar a Deus e ficarmos preparados para o dia da vinda do Senhor. Se nós observarmos, quando Cristo esteve por sobre a terra, Ele fez duas grandes promessas. Uma, que Ele enviaria o seu Consolador para poder, então, continuar a conduzir o povo, isso no momento onde Ele falava com os seus discípulos, e depois, então, Ele fez a promessa de que prepararia um lugar para que onde Ele estivesse estejam também todos aqueles que estão preparando as suas almas para ali estar. A primeira promessa já está cumprida, porque Ele enviou esse Consolador. E a segunda promessa, então, nós estamos trabalhando as nossas almas para podermos, então, chegar nesse dia preparados para adentrar a esse reino. Agora, neste caminho, neste meio tempo, nesta caminhada que estamos fazendo, então precisamos reconhecer como é que foi instaurada ou instituída a igreja por sobre a terra. Então, relendo o nosso texto, fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, aqui também, mais uma vez, uma conversa entre os discípulos, quando Jesus estava chegando a Cesareia. Então, Jesus falava com eles ali e mostrava e ensinava também aos seus discípulos aquilo como é que estaria sendo instaurado a igreja de Cristo. E aqui, quando ele fala que sobre Pedro, sobre esta rocha, ele estaria colocando a sua igreja. Então, nós temos que ir um pouquinho antes, e no versículo, alguns versículos antes, aqui fala assim: e chegando à parte da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo... Então, ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem que as pessoas estão falando que é o Filho do Homem? Quem as pessoas estão falando quem é o Filho de Deus? Então eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou os profetas, mas aí Jesus foi mais fundo. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí então Pedro foi enfático. Então, quando lemos aqui, nós estamos fazendo uma leitura, e Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando lia essa frase, e isso é uma frase que não lemos agora, já é de conhecimento nosso de longa data, eu fico pensando com que entonação Pedro falou para Cristo. Ele poderia ter dito: tu és Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Poderia ter dito isso, mas eu imagino que ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele colocou força nessa palavra. Então, por essa resposta, então Jesus diz: então, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Agora, vamos pensar na metáfora. Pedro era um ser de carne e osso, não era a rocha em si como conhecemos. De que rocha Cristo está falando aqui? Da rocha da fé, com qual Pedro respondeu a sua pergunta, o seu questionamento. Então, que mensagem nós podemos estar tirando aqui desse texto? Cristo instituiu a sua igreja. Cristo zela pela sua igreja. Cristo nos orienta para que nós possamos, então, ir preparando-nos para o dia do Senhor. Então, Cristo fez tudo, mas deixou Pedro, naquele momento ali, como aquele que iria conduzir a sua obra. Eu instauro a obra
e você a conduz. E você vai levar ela em frente, por conta da fé que Pedro respondeu. Ele não titubeou. Bem, mas quem será que nós podemos pensar que é o Filho do homem? Quem é o Filho de Deus? Ele não teve dúvida. Tu és o Cristo. Ele foi enfático. E para nós também, nos dias de hoje, da mesma forma. Então nós temos que olhar, observar. Cristo fundou a sua igreja e Cristo zela da sua igreja. Agora, quem é a sua igreja? Não podemos falar numa construção. A construção é a casa de Deus. A casa onde o Espírito Santo ativa para as nossas almas. Agora, igreja, a rocha, somos cada um de nós. E temos que ter essa ênfase, temos que ter esta magnitude de saber aonde pisamos, qual é a doutrina que levamos, aonde queremos chegar. E nós sabemos, nós queremos alcançar a promessa que Cristo nos deixou. Já alcançamos uma, porque também pudemos ser batizados com água, pudemos ser batizados com o Espírito Santo, e através disso temos também, aos domingos, no momento que estamos no serviço presencial, a comunhão com Cristo através da ceia. Então isso para nós faz toda a diferença, é o que nós queremos, é o que nós buscamos. Não viemos à igreja tão somente para poder vir e cumprir com uma agenda. Não, viemos para poder ouvir, viemos para poder pedir a Deus: Pai, repita para mim aquilo que você me disse da outra vez, eu não me recordo muito bem, como que eu devo andar, como é que eu devo fazer para poder alcançar esse grandioso dia? Então, queremos sim olhar para o que Cristo está fazendo por nós. Ele governa, simplesmente governa a sua igreja. Aí poderíamos perguntar, tá bom, então qual a função do apóstolo maior? A função do apóstolo maior é de administrar a igreja de Cristo. É de poder ajudar a levar a esta igreja a todos aqueles que aceitarem, a todos aqueles que quiserem tomar desses ensinamentos. E não só isso. Quando viemos à casa de Deus, o que é que nós viemos buscar? Nós queremos ouvir o nosso pastor como um palestrante? Qual o sentido disto? Nós não queremos ouvir uma palestra, nós queremos ouvir o Evangelho, nós queremos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Então nós queremos abrir o nosso coração também para poder ouvir a palavra de Deus. E essa palavra, ela não só faz efeito nos nossos corações, quando abrimos o nosso coração e deixamos com que ela entre, mas a palavra de Deus, ela faz o efeito para todos aqueles que estão também fora da obra de Deus. Que eles podem também ouvir a palavra e ser tocado nos seus corações e poder então vir aqui e poder tomar desses ensinamentos, tomar dessa doutrina, seguir essa doutrina. Mas também teve uma situação quando os seus discípulos pediram a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Então, o que ele fez? Bom, então, aí precisamos ir lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 em diante, e ali vamos ver a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando orares, orai assim: Pai nosso que estás nos céus. E nos ensinou a oração do Pai Nosso. Então, quando oramos o Pai Nosso, seja na casa de Deus, seja num serviço divino, ou seja mesmo em casa, quando fazemos as nossas orações, nada nos impede de fazer a oração do Pai Nosso. Mas quando oramos a oração do Pai Nosso, nós não queremos apenas orar aquelas palavras que Jesus ensinou. Nós queremos sentir aquelas palavras, deixar com que aquelas palavras possam fazer efeito no nosso coração, para nos elevar diante do Senhor, para nos elevar diante daquilo que é a preparação das nossas almas. Então nós queremos isto, nós buscamos isto, nós queremos essa preparação, nós queremos viver esta comunhão, viver essa plena comunhão.
E o Senhor nos traz também a sua casa para que nós possamos, além de nós ouvirmos a sua palavra, podemos ser perdoados dos nossos pecados. E quando oramos a oração do Pai Nosso, quando ouvimos a oração de perdão dos nossos pecados, confiando nessa oração, nós somos perdoados. No entanto, o perdão, ele não é unilateral. Nós, quando vamos buscar o perdão, nós precisamos perdoar também. Talvez esta seja a missão mais difícil que o ser humano tem para poder realizar na sua vida. Porque muitas vezes somos machucados, somos magoados, muitas vezes sofremos algum tipo de discriminação. E como fazer para poder perdoar? Não é uma tarefa fácil, mas o Senhor nos ensinou dessa forma. Ele ensinou da forma mais dura que nós poderíamos observar, quando Ele estava sendo crucificado. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Que nível, hein? Que nível nós deveríamos chegar para poder perdoar? Ao ponto de falar, Pai, perdoa-o. Ele não sabe o que está fazendo. Ou talvez alguém pode dizer, mas apóstolo, muitas vezes a pessoa faz alguma coisa e ela sabe que está fazendo errado, ela sabe que está magoando e faz para magoar mesmo. Da mesma forma, Pai, perdoa porque não sabe o que está fazendo. Porque certamente está dominado pelo príncipe das trevas, pelo espírito que não vem de Deus. Deixou-se tomar por aquela situação. Então há um trabalho grande para poder fazer em seu coração. Então nós queremos sempre buscar também do Senhor a sua paz, buscar o seu amor. E dentro da comunidade também, quando nós estamos junto a Deus, buscando na sua palavra, Ele também traz para nós a pacificação. Isso é bênção que recebemos dentro da casa de Deus. Então nós queremos sim ir nos preparando para esse grandioso dia, queremos sim ir nos preparando para podermos chegar ali naquele momento primordial das nossas vidas. Qual que é o propósito da igreja? Poderíamos ter uma teoria, mas vamos buscar na Sagrada Escritura aquilo que é o propósito da igreja. Mateus 28, capítulo 28, versículos 19 e 20. Indo eles, amados, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse primeiro versículo, ele não está aberto a todos para poder ir e batizar. Ele está aberto ao ministério sacerdotal, que é dado o poder de poder realizar o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. E depois o versículo 20, que cabe a todos nós, que é a missão que é dada para todos nós, não só aos ministérios sacerdotais. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, dado uma missão, mostrando qual é o propósito da igreja, mas fazendo mais uma promessa. Pode ir lá, pregue o evangelho, divida o que você aprende dentro da igreja, do serviço divino, divida com teu amigo, divida com teu parente, divida com teu conhecido. Mas aí vem a promessa: fique tranquilo, estarei convosco todos os dias até terminar tudo, até o fim. Ou seja, não foi um período. Cristo não está conosco tão somente naquele momento que Ele passou por sobre esta terra. Ele estará conosco todos os dias até o final dos tempos.
Então, esse é o propósito da igreja. O outro propósito da igreja é poder levar não só o evangelho, mas também ensinar, replicar e repetir sobre os mandamentos que Deus tem colocado, sobre os mandamentos que Deus tem dado para a sua criação, para que, baseado nesses mandamentos, e vale a pena relembrar que os mandamentos que Deus deixou não são mandamentos para que nós possamos ser coagidos, para que sejam coercitivos conosco, para que sejam punitivos, não tem nada a ver. Os mandamentos estão dados para que seja uma baliza, ele é o balizador da nossa vida, para que nós possamos, através dos mandamentos que Deus deixou, nós irmos identificando o que está certo, o que está errado, o que não devemos fazer, o que devemos fazer, para podermos chegar à estatura que Cristo espera de cada um de nós. Então, nós queremos sim usar esses propósitos, buscar esses mandamentos, buscar esses ensinamentos, para que nós possamos estar firmes na fé. Agora, voltando no começo, eu falava, a igreja de Cristo, Cristo instituiu a sua igreja, instaurou a sua igreja sobre uma rocha, sobre uma fé firme. A obra, ela é de Deus. Deus envia o seu Filho para trazer o evangelho da salvação e envia o seu Filho para que ele pudesse ser sacrificado, para poder, com esse derramamento desse sangue, nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Então, esta igreja é de Cristo, esta igreja é de Deus, ela pode ser destruída? Uma pergunta para pensarmos, porque muitas vezes fica no nosso coração as preocupações. Mas como é que vai ser o futuro da igreja? Como é que vai ser o futuro disto? Como é que vai ser o futuro daquilo? É de Cristo, é de Deus, então ela não pode ser destruída. Não pode ser destruída, porque Cristo fundou, Cristo colocou o alicerce, e o alicerce é Pedro. Agora, Pedro não está conosco hoje. Então, como é que ficou? Então, Pedro morreu e não temos mais para onde correr, para saber o que fazer? Como não? Não temos o apóstolo maior? O apóstolo maior está fazendo exatamente a função que Pedro exerceu naquele momento. Então, esta missão, ela foi passada de apóstolo maior para apóstolo maior até os dias de hoje. E qual é a função dele? Realmente manter o evangelho puro, manter a doutrina pura, manter estes ensinamentos até a conclusão da obra, até que tudo possa ser elucidado, até que se cumpra a promessa do retorno de Cristo. Então temos um trabalho para fazer dentro do nosso coração. Então nós queremos entender esses propósitos que Deus tem para conosco, nós queremos entender o que é que Ele fez por nós, o que é que Ele faz por cada um de nós todos os dias. Ele nos orienta, Ele nos conduz. Então, o que nós precisamos? Nos apegarmos também nesta mesma fé que Pedro se deixou falar para dar a resposta a Jesus. Para nós é igual, a fé tem que ser tão forte, tão firme, tal qual a rocha. A nossa fé tem que ser como a rocha. A nossa fé, ela tem que ser inquebrantável, porque o príncipe das trevas, ele vem, ele quer nos destruir, ele quer nos separar, ele quer tirar o amor e a paz de dentro do nosso coração, ele quer nos mostrar de uma forma ou de outra que não é tão importante pensarmos assim. Mas nós não queremos isto. Nós queremos nos manter firmes nesta fé, como esta rocha. Então queremos pensar nessa mensagem que nós temos para hoje. Jesus é aquele que instituiu a sua obra, Jesus é aquele que governa a sua obra. Nós queremos entender e reconhecer a sua promessa para nós e queremos trabalhar para podermos alcançar ali. Queremos entender e queremos reconhecer
que nada, absolutamente nada, pode destruir esta obra. Amém. Bem, amados, nesta manhã me acompanha o amado pastor Henrique. Gostaria que ele ocupasse o altar e dissesse o que tem no coração. O hino, por favor. Amados irmãos, a palavra de hoje é uma palavra que consola, que fortalece, que traz tranquilidade para os nossos corações, pela certeza com que a palavra propriamente dita quer colocar em nossos corações, de que Cristo é aquele que instituiu a sua igreja, e é aquele que conduz a sua igreja. Estamos diante do altar do Senhor e nela podemos vivenciar o Evangelho de Cristo, os ensinamentos, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivenciamos o perdão dos nossos pecados, porque pelo sacrifício e mérito de Cristo na cruz, temos a possibilidade de ter o perdão dos nossos pecados. Juntos recebemos a paz de Cristo. Quando temos a oportunidade de estar diante do altar, recebemos a comunhão com Cristo na Santa Ceia. Recebemos em sua casa a sua paz, a paz que Cristo deixou para nós. Isso traz segurança, traz consolo, porque como vimos na palavra, muitas vezes o nosso eu, o nosso lado humano quer se preocupar e vem um mas, o que vai ser do futuro, como vai ser, como vai ficar. Na igreja, ou também na nossa vida material, temos a insegurança de muitas coisas, mas queremos ter também a certeza em nossos corações que nós, filhos de Deus, somos a igreja de Cristo. Fazemos parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele rege a sua igreja, Ele rege os nossos corações também. Porque vivenciamos a nossa fé, vivenciamos os dons do Espírito Santo derramado em nossos corações. Amados, isso requer reconhecimento, fé. Cristo, quando perguntou aos seus discípulos quem dizia que eram o Filho de Deus na terra, e vemos tantas respostas diferentes que teve na Sagrada Escritura. Mas a parte que chama mais atenção é: e vós, quem dizes que sou? Então temos a grandiosa resposta do apóstolo Pedro a Jesus Cristo, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Voltando um pouquinho no início da palavra, é Cristo que rege
a sua obra. É Cristo que rege a igreja. Queremos ter a segurança na resposta do apóstolo Pedro em nossos corações, a certeza de que Deus conduz a sua obra e que nos levará ao reencontro de nossas almas com o nosso Salvador. A promessa que Ele fez de preparar um lugar para que onde Ele estiver, nós possamos estar juntamente com Ele. E queremos ter nos seus ensinamentos as forças para superar qualquer adversidade, qualquer preocupação, qualquer angústia, porque as aflições são do mundo, mas Cristo venceu todas as coisas e garante a nossa salvação pela graça e pelo amor de nosso Pai Celestial, não por mérito, mas cabe a nós a fé, o reconhecimento, o anseio, o desejo de estar com Deus no lugar que Ele tem preparado para as nossas almas. Que possamos sempre ter os corações abertos, voltados à palavra, e a certeza de que assim como o apóstolo Pedro se esforçou em trabalhar o evangelho em seu tempo, também no nosso tempo temos os apóstolos deixados por Cristo, temos no apóstolo maior a grandiosa tarefa de conduzir o povo de Deus nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos sempre estar unidos em oração, rogando para que em nossos corações haja em abundância o ativar do Espírito Santo e que Ele possa sempre nos conduzir na Sua palavra, nos seus ensinamentos, e que possamos nos manter firmes, ansiosos, desejosos pelo retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, fala que nós temos o amor de Deus que foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Nós podemos fazer análises na nossa vida espiritual, o quanto que Deus, através do Seu Filho, nos tem dado tesouros. E por que Ele nos oferece tesouros? Vamos pensar. Merecemos algum tesouro? Porque somos pecadores, somos falhos. E mesmo assim Ele continua nos dando os tesouros que Ele julga necessário para que nós possamos juntar e podemos então estarmos com Ele no dia do cumprimento da promessa. Tudo que Ele nos dá dentro da Sua obra, dentro da Sua casa, não é por merecimento, pelo fato de sermos pecadores, mas Ele nos dá por graça. Ele simplesmente fala para nós assim: eu te coloquei no jardim do Éden ou no paraíso, qual for a denominação que quisermos escolher, eu te criei, te coloquei ali e te dei tudo aquilo que era formoso, e você perdeu tudo isto, mas eu não vou desistir de você. Ele fala para nós, eu não vou desistir. E continua nos amando, e continua nos orientando, e continua nos encaminhando, e continua-nos a fazer promessas. Novamente lemos aqui, agora há pouco, mais uma promessa que nós às vezes passa por alto. Vou enviar o Consolador, vou preparar um lugar para vós, e vou estar com vós o tempo todo, até terminar tudo isto. Até fechar o projeto que meu Pai tem preparado. Então nós vivemos, tudo é um processo na nossa vida material também é um processo, desde do nosso nascimento até quando damos o último suspiro, tudo foi um processo, até ali. Na nossa vida espiritual não é diferente. Tivemos oportunidade de um dia, se não nascemos num berço apostólico, tivemos a oportunidade um dia de podermos ser convidados para poder conhecer, para poder seguir o caminho se quiséssemos, e optamos. Mas dentro da nossa fé também entendemos que somos povo eleito. A Sagrada Escritura fala na eleição de um povo. Olha quanto que Deus nos ama.
e nos ama de tal forma que Ele enviou o Seu próprio Filho para poder ser sacrificado por nós, para poder instaurar a Sua igreja, para poder nos deixar no mandamento de amarmos ao próximo como Ele nos amou. Nós temos tudo para podermos chegar ao final da promessa que Jesus nos fez. Mas temos também uma luta muito grande para podermos vencer a cada dia que o príncipe das trevas quer nos tirar desse caminho. Então temos que vencer a nossa luta, dia após dia. Então, amados, reconheçamos a Cristo como nosso Redentor, Salvador, a Cristo como aquele que fundou a sua igreja, a Cristo que morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados, a Cristo que nos deu uma promessa de retornar para nos buscar, e queremos estar com Ele. E queremos reconhecer que nada, absolutamente nada, por sobre esta terra, vai destruir a igreja de Cristo, porque nós temos um exemplo claríssimo disto. Quando prenderam Jesus e os romanos mataram Jesus, qual era a posição deles? Matamos o mestre e dissipamos o cristianismo. Acabamos com isso pela raiz. Vamos dissipar o mal pela raiz, segundo o que eles pensavam. E o que nós vivemos hoje? Vivemos o cristianismo. Então, desde o princípio, a igreja não foi destruída, não será agora, e não será até o dia da vinda de Cristo. Ao contrário, o dia que Ele vir, aí o príncipe das trevas será preso, aí não tem mais jeito para ele. Então queremos ficar sim, fiéis, firmes, fortes, buscando esse grandioso dia, que é o dia do Senhor. Amém. Bem, amados, é um serviço divino de palavra, não temos a Santa Ceia, mas podemos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a qual eu convido a todos para que se levante e o façamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, a Tua graça e a Tua misericórdia mais uma vez têm caído por sobre cada um de nós e nos tem presenteado a Tua palavra. Encha-nos sempre com o Teu Santo Espírito, Senhor, e não nos deixe de esquecer os Teus ensinamentos, para que nós possamos estar preparados para que no dia da vinda do Teu Filho possamos adentrar a este reino. Ajuda-nos, Pai, a divulgar o Teu Evangelho, ajuda-nos a cumprir esta missão, ajuda-nos a trazer aqueles que ainda não puderam andar nesse caminho e que possam também se achegar a Ti, e que possam também se achegar diante do Teu altar, que possam se sentir bem na Tua casa, que possam sentir que o Espírito Santo também trabalha em suas almas e em seus corações. Ajuda-nos, Pai amado, também a levar este Evangelho a todos aqueles que muitas vezes se colocam como incrédulos. Ajuda-nos a poder tocar nesses corações. Pai amado, mais uma vez queremos nos lembrar de cada um dos Teus filhos que estão enfermos, que estão desconsolados, estão entristecidos, por aqueles que se sentem discriminados, por aqueles que está faltando paz em seus corações. Ajude-os também a conquistar esta paz, ajude-os também a retornar diante do Teu altar de graça. Olhe por aqueles que têm se afastado deste caminho que Tu tens instituído, para que possam saber, Pai, que possa ser tocado nos seus corações, que um dia esta promessa será cumprida, porque não foi o homem que fez, e não queiramos, cada um de nós, vivermos um momento apenas por sobre esta vida, um momento de plenitude na nossa vida, mas queremos viver a plenitude eterna, e viver a plenitude eterna é contigo. Viver essa plenitude do amor é contigo, é estar contigo para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a trazê-los de volta e que possam sentir que oramos por eles, que possam sentir que são amados.
Abençoe, Senhor, a cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Ore pelas tuas filhas que deram à luz, olhe por aquelas que têm o desejo também de ser mães. Abençoe, Senhor, em tudo que é necessário. Que cada uma também possa saber que é uma dádiva que tu tens oferecido, tem presenteado a cada mãe. Abençoe-as naquilo que é necessário e na tarefa que tu tens colocado para elas. Pai, queremos nos lembrar das nossas crianças. Abençoe as nossas crianças, os seus professores, para que possam também ser edificados na fé, na fieldade. Olhe para a nossa juventude, para que não olhem para a direita, para a esquerda, mas olhe sempre à frente, porque ali está tu. Ali vemos o cumprimento da promessa, e que eles possam manter-se na fieldade deste caminho. Olha, Pai amado, por aqueles que têm a idade avançada, ajude-os também a suportar os seus passos para poder chegar até o momento final. Abençoe, Senhor, a todos os necessitados. Pai amado, olha para aqueles que estão enlutados, protege e guarde-os, que possam sentir que Tu tens olhado por eles e que o consolo vem de Ti. Pai, conceda-nos mais do que sabemos orar e pedir. Conceda-nos tudo por graça e pela Tua santa vontade. Isto te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que é ativo no ministério de graça e de apostolado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Bem, amados, junto ao amado pastor Henrique, foi uma alegria podermos ter compartilhado este serviço divino com vocês e que em breve possamos nos ver, nos reencontrar em um serviço presencial. Um abençoado domingo a todos e até sempre.